Olá a todos, boa tarde, tudo bem, Raquel, Heitor, Gladson? Tudo bom, Boa tarde, pessoal? Boa Ana. Boa tarde, tarde. pessoal. Olha, Bem, vamos dar alguns minutinhos para o pessoal entrar na sala. Já temos uma audiência, muito obrigada a todos que já estão aqui com a gente. Raquel, como é que está o tempo aí nos Estados Unidos, Raquel? Nossa, Ana, eu estou aqui direto de Austin, Texas. Hoje um dia um pouco nublado, mas não posso reclamar porque não está frio. Então, por hora, tudo ótimo. E vocês? Tudo jóia por aqui, Heitor, como é que você está? Como é que está por aí? Como é que está aí na Cold Beach? aqui nublado, meio nublado, mas tá um tempo bem gostoso, assim, bem tranquilo. Bem- Gladson está no Rio? Tudo bem, Gladson? Estou sim. O Rio hoje está um dia cinza. O carioca já entende como quase frio, chegando o inverno. Mas eu, como gaúcho, tá tudo certo. Tá tudo certo para você. Boa, Gladson. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios das edtechs, na verdade, que não são poucos. Né? Esse É isso aí. início, né? Isso mesmo, e quero já agradecer a todos aqui presentes. Eu sei que o tempo de todos vocês são muito precioso, é muito precioso, então sejam bem-vindos e aproveitem esse tempinho, vai ser super bacana aqui o conteúdo e vão enviando perguntas no chat, pessoal, que ao fim da sessão iremos respondê-las. Pode ser aqui no bate-papo, aqui nas perguntas. Até vou pedir aqui, equipe, por favor, dá uma treinada nas perguntas, que outro dia ele estava com alguma restrição de pergunta. Vê se vocês conseguem fazer pergunta, alguém da audiência. Me faça uma pergunta, por favor. Isso, fala a edtech de vocês, ou de onde que vocês estão conectados no Brasil, qual o seu objetivo hoje aqui conosco. Qual o seu objetivo aqui com a gente? Estou preocupada porque não veio nenhuma pergunta. Será que está funcionando essa caixinha de pergunta, pessoal? Tem bastante gente aqui com a letra A, com a letra D, letra E. Opa, Giovana, olá, tudo bem? Tudo bem, Giovana? Está funcionando então, né, Então Ana? está funcionando. Enviar para todos. Obrigada, Giovana. Bom, pessoal, então, alguém falou aqui que está funcionando. Pessoal, então eu vou dar início à nossa sessão. Então vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao evento online como as edtechs estão utilizando os incentivos da AWS para obterem mais segurança, governança e redução de custos de nuvem. É um evento especialmente produzido para as edtechs, oferecido pela CodeBeat e AWS, com uma participação muito especial da A+ Educação. O meu nome é Ana Bittencourt e estou aqui para mediar este evento e apresentar os convidados. Pessoal, a caixa de perguntas fica aberta o tempo inteiro e iremos respondê-las no final. Fiquem à vontade para interagir com a gente no bate-papo. Quem é a AWS? A AWS é a maior e melhor provedor de nuvem do mundo. E quem fala isso não é a AWS, é o Gartner, que tem nomeado por 12 anos consecutivos, em seu quadrante mágico, a Amazon Web Services como líder em infraestrutura e serviços de nuvem dentre os 20 principais fornecedores avaliados. Quem é a CodeBeat? A CodeBeat foi fundada há 10 anos e tem experiência comprovada no mercado de TI. Na escala de parceria da AWS, a CodeBeat é nível avançado, é a terceira numa escala entre 1 e 4. Possui equipe certificada oficial AWS, competência no terceiro setor e educação, e hoje é um dos principais parceiros para a educação na AWS. Quem é a A+ Educação? É uma edtech com mais de 500 mil estudantes, 400 clientes no Brasil e também na África.
apoiam as escolas e instituições de ensino em 4 frentes: gestão escolar, gestão da aprendizagem, comunicação e conteúdos complementares. Tudo integrado, intuitivo e simples. E quem são os nossos convidados? Primeiro, o Heitor Cunha, CEO da CodeBeat, mestre em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, hoje é sócio fundador da CodeBeat, que é uma empresa de desenvolvimento de soluções tecnológicas para organizações sem fins lucrativos, como fundações, institutos e órgãos de classe, e também o setor de educação. Raquel Gossett, da AWS, possui 10 anos na área comercial de TI e tem acompanhado a transformação de diversas indústrias, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Como gerente de contas na AWS, atua no segmento de educação, apoiando instituições de ensino superior e edtechs no Brasil a alcançarem seus objetivos de inovação e modernização. O Gladson é da EdTech A Mais Educação. É nosso convidado super especial. Ele é formado em Ciência da Computação pela Unifavest, pós-graduado em Engenharia de Dados e hoje atua como coordenador de Data Analytics na A Mais Educação. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, deixa eu ver aqui, já mudou. E agora, aqui a nossa agenda do que vamos cobrir hoje. Vamos falar sobre as EdTechs, quais são os desafios do negócio, vai ter o testemunho do Gladson com a Mais Educação, incentivos AWS, a oferta da CodeBeat e AWS, gestão, sustentação e cashback. E agora com vocês, o Heitor Cunha. Ótimo. Excelente, Ana. Muitíssimo obrigada por essa introdução. E Heitor, Gladson, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar mais uma vez, agradecendo a todos que estão conosco. E, pessoal, lembrando, que teremos o sorteio da Alexa no finalzinho. Então, fiquem aí conosco para vocês saberem mais sobre essa oferta. Enviem as perguntas, tanto para o Heitor, para o Gladson, para mim, e a gente vai respondendo aí no final. Bom, Heitor, a gente tem trabalhado aí juntos durante os últimos anos com várias edtechs, com instituições de ensino. Então, compartilha conosco quais são os desafios mais comuns que a gente tem recebido aí e como a CodeBeat tem atendido esses clientes. Bacana, Raquel. Obrigado, Ana. Obrigado, Gladson. Obrigado a todo mundo aí. Boa tarde para todos, nessa tarde chuvosa para alguns e para outros também, tá? Acho que a gente estamos passando por muita coisa, né, Raquel? Eu acho que, nesse sentido, são muitos desafios e, em se tratando de EdTech, a gente tirou a competência de educação justamente por conta dessa expertise, ou vamos dizer assim, por ter passado, né? Hoje em dia, a AWS tem um programa de competências dentro dos parceiros, e o que significa isso? Significa um carimbo de parceiros que já passaram por várias dificuldades, vamos dizer assim, vários desafios junto de diversos clientes de um determinado segmento. Nesse caso, a competência de educação, acho que ela ajuda a gente a falar um pouquinho desses desafios. E são vários. Mas, dentre eles, a gente selecionou alguns aqui que são muito comuns, né, entre as edtechs e provavelmente comuns entre esse time que está nos ouvindo hoje aqui, né. O primeiro deles que eu destacaria, não são apenas esses, né, mas eles são alguns destaques nossos, é a modernização de aplicações. Muitos chegam para nós falando assim, Heitor, a gente tem um desafio aqui, a gente tem uma aplicação legada, essa aplicação ela funciona local, ela funciona de um jeito, a gente precisaria colocar isso em nuvem, a gente precisaria colocar isso em uma tecnologia mais nova. Isso é necessário, tá, pessoal? Hoje, se você não acompanhar a evolução tecnológica, você vai ficar para trás, né? Todo mundo conhece o chat, as coisas aí, as ferramentas de IA generativa e tudo mais, então é super relevante. É um tema que cada vez mais chegam pessoas aqui, a gente depois vai explicar um pouquinho como que a gente está endereçando essa questão, mas a questão da modernização das aplicações, principalmente aplicações legadas ou aplicações com 3, 4, 5 anos de uso, são bem relevantes. A gente consegue plugar serviços de nuvem, aproveitar serviços de nuvem para modernizar essas aplicações, a gente não reinventa a roda, mas é muito importante se movimentar nesse sentido para não ficar para trás.
porque o negócio acontece muito rápido. Então, é um desafio bem importante. O segundo que a gente fala bastante é o desafio de migração, porque você fala assim, mas eu já estou em nuvem, mas estar em nuvem é um processo, é uma jornada, né? Não é simplesmente coloquei lá e migrei como está. Eu tenho uma máquina A, migrei essa máquina. Não. Você tem uma continuidade desse processo. Né? A AWS, você tem hoje mais de 200 serviços lá disponíveis. Então, migrou como está, deixou lá, não é uma migração, vamos dizer assim, o correto é a gente sempre estar revisitando a conta, revisitando os serviços. Novos serviços podem ser gerados a todo momento. Né? A gente acabou de habilitar 2 serviços semana passada na conta que não existia. Então, se a gente não tiver em constante movimento com relação a isso, você acaba ficando para trás também, mesmo estando em nuvem. Então, estar em nuvem não significa necessariamente que você está utilizando os melhores serviços. Né? E tomar tempo, parar o nosso tempo para ver todas as iniciativas, todos os avanços, também é um desafio, porque o nosso tempo é limitado. Né? Então, cabe a nós aqui, eventualmente, apoiar nesses desafios de como otimizar esses processos, porque tem muitos serviços que são lançados que às vezes não se aplicam à realidade da EdTech, à realidade daquele negócio. Mas esse filtro, essa validação, acho que é bem importante, acho que a gente consegue também apoiar nesses desafios que acontecem bastante aí, de novo. Desafios de segurança e governança, né? São 2 desafios bem relevantes. O desafio de segurança, acho que é um desafio padrão, meio clichê até de falar hoje em dia, né? Seja invasão de conta, apesar de clichê, é muito negligenciado, tá, pessoal? A gente conhece muitos clientes que chegam para a gente, que às vezes não tem um time específico de infraestrutura, tem algum desenvolvedor ou 2, eu vou falar um pouco mais disso depois. O cara vai no next da console, e aí depois funciona? Funciona, mas será que está funcionando da melhor forma? Será que no modelo de responsabilidade compartilhada, a parte que compete a EdTech está sendo bem estruturada? Ou, eventualmente, eu deixei uma brecha que pode ser explorada por alguém daqui 6 meses, 3 meses ou 12 meses? Então, segurança é um tema muito relevante. E, em geral, a gente bate bastante. Eu já peguei vários casos que chegam para a gente depois que a coisa aconteceu. Né? Bem interessante se chegar antes, porque aí a gente trabalha na prevenção muito mais eficiente do que na reação, na reatividade. Governança, o que é isso? Desafios de governança são aqueles desafios que às vezes funciona, mas está na mão de poucos. Você tem uma EdTech, você tem um time, e aí você tem 2 pessoas que conhecem, uma pessoa que conhece outra coisa, 2 que mexem na Amazon, 1 que mexe em tal lugar. Isso é um risco de governança muito grande. Essa pessoa sai, e aí? É um desafio muito grande. Ela carrega o conhecimento. Em tecnologia isso acontece muito. O cara carrega o conhecimento do que ele fez, às vezes não documenta, porque não tem ninguém que vai auditar o que ele fez, porque é difícil entender uma documentação técnica, e aí ele leva o conhecimento, e a governança do negócio fica nas mãos de poucas pessoas. Não é uma estratégia interessante. É um desafio também a ser endereçado. Como fazer isso, como trabalhar a governança, como reduzir a dependência individual e garantir uma maior nuance ali, uma maior longevidade para o negócio, uma maior blindagem para o negócio. E aí a gente vai também, um quarto desafio que a gente, né? De novo, tá, gente? São vários outros, mas a gente estruturou uns 4 aqui que são comuns a praticamente todas que nos procuraram. Sustentação de infraestrutura. Vitor, eu tenho aqui isso aqui, eu tenho uma pessoa que cuida aqui, mas eu não consigo ter um time 24/7. Vocês imaginam, para a gente contratar um time 24/7, no mínimo 4 pessoas que ficam por conta disso, para ter revezamento, para ter plantões, para ter sobreaviso. Então, você tem gastos para fazer isso. E às vezes uma startup, ou às vezes uma EdTech, por maior que seja, é difícil você criar uma estrutura para atender um cliente só. Então, a gente aqui na Code bolou, depois eu conto um pouquinho mais, como que a gente apoia nesse endereçamento, onde a gente divide um time entre vários clientes e a gente consegue apoiar e reduzir esse custo, ao mesmo tempo que a gente garante um nível de serviço interessante. Porque a maioria dos workloads de nuvem são workloads de missão crítica. Né? Talvez não todos, mas algum vai ser de missão crítica, vai ter que funcionar 24 horas, ou você pode reduzir em determinado momento para evitar custo, mas ele está funcionando. E não adianta, coisas automatizadas a gente pode configurar sempre, mas é super importante ter as contingências planejadas. Se acontecer isso, qual vai ser a ação? Se acontecer aquilo, quem monitora?
quem entra na conta, quem vai entrar no console para ver se está funcionando. Vou ter que pedir favor para alguém do time, eu vou ter que, meu amigo, me ajuda aqui, entendeu? Então, assim, é muito mais interessante estruturar isso de uma maneira robusta do que ficar tendo que se preocupar ou, às vezes, montar um time inteiro só para endereçar determinados assuntos. Heitor, mas cai pouco, quase não cai, se cair não tem problema. Na hora que acontece, a gente sabe que não é assim. Caiu, o cliente reclama, isso escala, vai mensagem ali no WhatsApp e tudo mais, e vira aquela dor de cabeça aí que a gente pode evitar trabalhando com antecedência. Mas, enfim, falei um monte aqui de desafios, mas ninguém melhor do que alguém que vive isso, né? Então, acho que por isso que a própria Ana trouxe aí, nossa convidada super especial, a Raquel também, obrigado, Gladys. Ninguém melhor do que alguém que vive isso para contar um pouquinho para vocês, que é muito mais forte, né? Um depoimento aí mais relevante do que o meu. Então, fica à vontade aí, Gladys, conta um pouquinho para o pessoal quais os desafios, o que vocês estão trabalhando, o que vocês já fizeram, o que vocês estão fazendo, e aí para a galera poder escutar um pouco de vocês também. Legal. Muito obrigado, Heitor. Obrigado, Ana, Raquel. É um prazer estar aqui falando com vocês. E muitos dos pilares que o Heitor citou, nós passamos e trabalhamos diariamente com esses desafios. Tá? Então, falando da AMAIS, nós nascemos da transformação da educação. Hoje, a AMAIS aplica tecnologia para entregar soluções que otimizem o dia a dia das instituições de ensino, para aproximar o relacionamento das famílias e aumentar o engajamento e também o aprendizado dos alunos. Nós fornecemos hoje um hub de soluções que reúne ferramentas de gestão, comunicação, ensino e aprendizagem, atendendo desde a educação básica até o ensino superior. Hoje, os recursos que nós disponibilizamos, eles facilitam a digitalização das instituições de ponta a ponta, proporcionando uma maior agilidade nos processos administrativos, isso visando uma gestão data-driven, possibilitando o acompanhamento dos dados, tanto administrativos quanto pedagógicos, em tempo real. Dispomos de conteúdos elaborados a partir de metodologias ativas e imersivas, como também oferecemos experiências de aprendizagem que conversam com a realidade da nossa educação. Neste ano, nós lançamos o Way Plus, um programa bilíngue que integra materiais físicos com plataforma digital, já que hoje nós temos aproximadamente 400 instituições da educação básica até o ensino superior, em torno de 500 mil alunos, estando em mais de 130 cidades no país, também no Brasil, também Angola e Moçambique. Então, tudo isso, esses números, esses cenários, e o crescimento que nós temos contínuo, faz com que nós tenhamos grandes desafios. E a gente precisa sempre modernizar os nossos produtos, a nossa arquitetura, mudanças de tecnologias e também a construção de novos produtos, né? Por isso, agora eu vou falar algum dos nossos desafios, bem próximo do que o Heitor citou anteriormente. Então, um dos grandes desafios que tínhamos era modernizar o Unimestre, nosso ERP. Nós buscávamos ter um produto mais robusto, resiliente, escalável e seguro. Tínhamos esse projeto de migração do Unimestre para uma tecnologia web, onde todos os nossos clientes poderiam acessar via navegador, via smartphone. E com isso a gente precisávamos de um provedor de serviço de nuvem, que nos desse todo o apoio em ferramentas, também em produtos, para que a gente pudesse fazer esse projeto acontecer. Foi aí que nós começamos a parceria com a AWS. Então, inicialmente, nós fizemos parte do programa EdStart e, atualmente, nós estamos no programa Activate, que isso nos proporcionou e proporciona incentivos em créditos e também eventos de capacitações para que a gente tenha uma equipe altamente qualificada.
Mas isso não resolve tudo. Nós tínhamos um outro grande desafio, ou outros desafios, que era ter uma equipe de tecnologia que fosse capaz de suprir todas as etapas provenientes desses projetos. Então, a migração do nosso ERP para a nuvem, garantir a escalabilidade desse produto, bem como a criação do nosso LMS, que é o Estuda Mais. Ele foi totalmente projetado para uma estrutura de nuvem, e também, recentemente, a construção da plataforma do ePlus, além de garantir a segurança em todos os nossos produtos. Sem isso, nós não conseguimos oferecer uma qualidade para os nossos clientes. Então, esses serviços, esse apoio da CodeBeat, na verdade, de uma capacidade produtiva interna, era necessária. Com isso, nós fomos em busca de um parceiro que tivesse a capacidade de nos prover a mão de obra qualificada para tanto esses projetos quanto novos projetos, e também garantisse um suporte 24/7, como o Heitor citou anteriormente. Então, foi que recebemos a indicação da CodeBeat. E a CodeBeat está nos apoiando em todas as frentes, tanto na migração desses serviços para a nuvem, e quando a gente fala isso, citando de novo o Heitor, não é simplesmente pegar uma arquitetura, um serviço que nós já temos atualmente num servidor próprio e levar para a AWS. É sim refatorar a arquitetura, refatorar a tecnologia por trás, as linguagens de programações. Então, tem um serviço muito grande para que o produto tenha uma resiliência, segurança, capacidade de entregar o que é proposto ao nosso cliente. Então, tendo isso, a CodeBeat nos proporciona todos esses cenários, fazendo com que nós possamos nos preocupar mais com o produto e não com, de fato, de como integrar os serviços da AWS, e sim fazer com que essa construção, esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, com todos os serviços, fique por conta da CodeBeat e a gente, de fato, faça a solução chegar no dia a dia para as escolas, para as faculdades e os nossos clientes, integrando, assim, um serviço de qualidade. Esse é um pouquinho do nosso cenário. Vou passar ao Heitor, a Raquel, para falar um pouquinho mais. É isso, pessoal. Excelente, Gladson. Muito obrigada. Agora, Raquel, agora quem voou fui eu. Raquel, conta um pouquinho para nós como é que a AWS suporta, quais são os incentivos para as edtechs que dão esse suporte para o parceiro AWS. Excelente. Vamos lá, pessoal. Conseguem ver a tela direitinho? Conseguimos. Ótimo. Perfeito. E obrigada, Gladson, por esse depoimento, essa experiência aí, por serem nossos clientes, confiarem nos nossos serviços e também confiarem nos serviços da CodeBeat. Sabemos que é uma grande responsabilidade, né? Tanto do nosso lado, provendo os serviços, como uma responsabilidade enorme também para o time da Code aí na sustentação do negócio de vocês. Então, obrigada por isso. Falando um pouquinho, pessoal, como que a AWS hoje tem apoiado vários clientes no mundo inteiro com cenários de migração, com esses desafios de modernização que o Heitor e o Gladson trouxeram aqui, eu trouxe para vocês o nosso programa oficial, que é o Migration Acceleration Program, chamado de MAP, tá? Então, esse programa, ele tem o objetivo de fato, incentivar e acelerar essa migração de workloads para a nuvem AWS. Eu vou explicar um pouquinho dos pilares, o que está incluso nesse programa, para vocês entenderem aí as diversas áreas onde a gente atua e apoia vocês em parcerias com os nossos parceiros. Então, a gente vai desde a identificação dos workloads, do tipo de cenário que vocês têm, como que essa migração se daria
da melhor forma. E, claro, trabalhando de trás para frente, de acordo com a nossa cultura, no sentido de, por exemplo, o time da Mais tem um cenário que querem migrar um certo workload, mas eles não querem simplesmente migrar, eles querem ali modernizar como foi colocado. Então, como que a gente, de fato, endereça esse desafio, né? Então, avaliar desde o começo qual a melhor forma de migração, como ferramentas que a AWS dispõe para os parceiros, para que a gente possa fazer um assessment, para que a gente possa fazer todo um mapeamento aí dos workloads, do cenário que vocês têm e possamos criar um cenário em nuvem que seja otimizado e não seja simplesmente elas por elas ali, uma migração as is, né? Como a gente fala, o famoso lift and shift do mundo on-premise, né, de data centers locais, por exemplo, para a nuvem. E não poderíamos fazer esse trabalho sem o apoio dos nossos parceiros, sem o apoio do time de Professional Services também, que trabalham em colaboração em projetos onde existe essa demanda, ou se vocês mesmos, como cliente ali, precisam de braço no dia a dia e querem contar com um parceiro ou o nosso time de serviços profissionais. A parte de treinamentos, até a gente vai deixar aqui alguns links para vocês que não conhecem ainda a plataforma Skill Builder, por exemplo, onde você pode construir ali a sua trilha de acordo com o seu papel na empresa, de acordo com uma trilha que você quer seguir para uma certificação, você quer estudar e tirar uma prova de certificação AWS. Bem como hoje a gente já tem ali para quem vai tirar o Cloud Practitioner, que é a certificação inicial, tem o Cloud Quest, que é uma plataforma já toda gamificada para ajudar vocês aí a obterem essas certificações. Ou seja, desde os treinamentos gratuitos, há treinamentos também que são oficiais da AWS, que são treinamentos pagos, ou quando a gente tem a oportunidade também, que é o caso da AMAIS esse ano, a gente conseguiu aí uma oportunidade de investimento da AWS para que pessoas da AMAIS sejam capacitadas. E para vocês verem, a Mais trabalha com o parceiro CodeBeat o tempo inteiro, mas ainda assim precisamos capacitar o pessoal. Então, sempre é um trabalho a quatro mãos, uma coisa não elimina a outra, né? Estamos sempre trabalhando em sinergia para que tudo caminhe bem. Porque senão o próprio cliente fica frustrado de pensar que está ali na mão do parceiro e agora eu não tenho capacitação sequer para dar uma olhadinha no meu ambiente. Então, a parte de treinamentos, ela é fundamental. Nos procurem se é algo que vocês estão interessados em treinamentos oficiais para a empresa de vocês e a gente pode dar uma olhadinha hoje no que temos disponíveis. Sempre existe algum incentivo com o time de treinamentos também. E, por último, falando de investimentos. E já a gente vai explorar mais essa oferta especial que a gente está trazendo para vocês. Então, a AWS, quando temos ali o interesse de um cliente, né, de todas as áreas, mas hoje a gente aqui representa o segmento de educação e particularmente as edtechs. Então, a gente vai ouvir todo esse cenário que vocês têm, a gente vai mapear esse ambiente, vai projetar os workloads de vocês em nuvem e sim, a partir de uma calculadora, toda uma estimativa, a gente vai ter um investimento para vocês. Quer esse investimento seja direto em créditos, quer esse investimento seja de apoio ao parceiro, para que ele possa executar essa migração e vocês não tenham ali custos iniciais da consultoria. Então, pessoal, aqui várias formas que a gente veio falando, né? Inclusive os programas como o Gladson citou, o Activate, vocês podem se aplicar também, deem uma olhadinha no site. Mas hoje a gente está muito feliz, eu estou super empolgada aqui de poder compartilhar com vocês essa oferta exclusiva para vocês que estão aqui nesse webinar, para vocês que são edtechs e querem, de fato, ter esse apoio de um parceiro e ainda não fizeram isso por algum motivo, talvez, às vezes, por um certo receio de não saber como funciona. Então, a gente está aqui também para desmistificar um pouquinho de tudo isso e trazer para vocês. Então, 30 horas que vocês vão receber aí para o setup inicial de vocês trabalharem conosco e 3 meses de sustentação. O Heitor vai detalhar um pouco como tudo isso funciona na prática para vocês e para qualificar o que a gente precisa. Talvez você já é cliente AWS, mas não é cliente CodeBeat. Então, olha só,
Momento perfeito. Vamos lá iniciar essa jornada. Vocês têm migrações de novos projetos. Tem algo ali que está no papel, quero de fato tirar essa ideia da teoria, colocar em prática, vamos levantar mesmo esse projeto, fazer acontecer. Nada melhor que a gente ter um braço, o parceiro nos dá escalabilidade, nos dá agilidade e mão na massa para a gente conseguir fazer, né? Modernização, como o Heitor e o Gladson trouxeram também, um tema super, super em alta, ou vocês estão ali no monolito e querem passar para uma arquitetura orientada a serviços, ou muitas vezes estão ali em máquinas EC2 e querem passar para um ambiente de containers. Sempre a gente tem ali camadas de modernização e estamos aqui para apoiá-los. Então, vocês podem qualificar também se vocês têm um ambiente para modernizar. Testes de novos serviços, pessoal. Pode ser serviços que vocês não conhecem ainda, não estão utilizando. O Gladson, em particular, adora essa parte, né, Gladson? Porque sempre a AWS lançando novos serviços e vocês, como clientes, ficam, mas e aí? Eu não sei como usar, tem um free tier, como que eu faço para testar? Então, se o serviço não tem um free tier, a gente está aqui para apoiar vocês com isso, com créditos. E eu quero que vocês pensem também, pode ser um workload que está rodando com outro provedor, um provedor terceiro, vamos dizer aqui um exemplo de e-mails, um SendGrid, e eu nem sei se a AWS tem um serviço compatível. Tem. O serviço de e-mail, SES. Qualifica? Aqui, qualifica, super. Hoje estou usando um provedor de vídeo, Raquel, quero colocar vídeo sob demanda. A AWS tem como responder essa demanda? Temos, então temos ali todo o stack de elemento, enfim. Projetos novos aqui, pessoal, vamos trazer e a gente pode fazer esse pedido para vocês qualificarem para essa oferta. E, claro, a maior, vamos dizer aqui, em relação ao programa MAP, que eu descrevi para vocês, seriam grandes migrações ali de data centers, sistemas legados, ou se vocês estão com outros provedores e querem conhecer como utilizar a AWS, e falta esse incentivo também, falta abraço, falta esse apoio, momento perfeito aqui com o time da CodeBit. Muito obrigada. Eu estou colocando aqui, pessoal, links úteis aqui no bate-papo para vocês. Coloquei o link do Activate, outros da AWS, estava colocando agora do contato comercial aqui da CodeBit. E podem interagir aqui no bate-papo. E agora o Heitor vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre os serviços da Code. Bacana, gente. Obrigado, Gladson, aí pelo depoimento, valeu e obrigado, Raquel, né, pela apresentação. Acho que é bem importante conhecer os programas da AWS. A AWS, como a Raquel disse, fornece vários programas de incentivo, então é bem relevante entendê-los. E acho que é nosso papel também apoiar vocês no entendimento de quais programas são elegíveis, quais a gente pode colocar, quais a gente não pode. Então, não tenham receio, né? A gente está aqui para ajudá-los justamente nesse apoio. A gente já passou por vários, então a gente entende ali esse caminho das pedras e é nosso papel apoiar vocês nisso para explorar o melhor que esses programas têm a oferecer, tá? Eu vou falar rapidinho sobre o que a gente faz aqui na Code e depois eu entro especificamente com um pouquinho mais de detalhes na oferta que a Raquel falou. Então, assim, só para deixar bem claro, é um subsídio que a AWS faz, é um incentivo financeiro, é um subsídio, tudo isso que ela falou, dentro das qualificações e guardadas as proporções da qualificação da oferta. A ideia é que isso não tenha custo para vocês, isso não gere custos adicionais, isso não gere valores para vocês que vocês possam entender como isso funciona, tá? Então, isso é muito bacana, assim como todas as demais iniciativas. É uma das poucas nuvens que tem isso realmente, eu posso atestar de verdade. Então, isso é bem interessante, tá, pessoal? Volto a falar um pouquinho depois. Deixa eu contar um pouquinho dos nossos produtos aqui na Code. A gente tem hoje 9 produtos ao todo, distribuídos em 2 vertentes. Eu tenho a vertente de desenvolvimento sob medida, que é essa que está na tela, e a vertente de infraestrutura em nuvem, tá? Dentro do desenvolvimento sob medida,
A gente trabalha com 4 linguagens, a gente trabalha com Java, com PHP, com Node, com React, por aí vai, né? Tem as plataformas nativas, Android, Swift, por aí, etc. Mas o nosso objetivo nesses produtos é endereçar aquelas partes, né, daquelos desafios que eu falei no começo. Então, por exemplo, eu tenho ali o Code Dev, que é o desenvolvimento nativo em nuvem. Eu não tenho, Heitor, eu preciso refatorar, preciso refazer uma aplicação. Ela nasce em nuvem. Tudo que a gente desenvolve aqui, pessoal, é um desenvolvimento que já é acoplado a serviços de nuvem. Então, a gente utiliza o melhor que a nuvem tem para oferecer e acopla serviços. Muito se fala de novo do chat, eu vou dar esse exemplo. Tem o Amazon Bedrock, que é um serviço novo que eles colocaram em teste, está começando a rodar agora, que é basicamente, entre aspas, né, uma API que usa Foundation Model, que usa modelos de linguagens ou Large Foundation Model para simular APIs, entre aspas, tal como a gente vê aí hoje tão bonito no ChatGPT, tá? E então isso já está acontecendo, já está sendo lançado, já posso começar a usar. Então, assim, os desenvolvimentos, eles são plugados nessas tecnologias. A Raquel falou, um serviço de e-mail, um serviço de fila, um serviço de container, enfim. O Code Dev, ele nasce, ele é desenvolvido nativamente em nuvem, para a gente não reinventar a roda do que já existe, para a gente aproveitar o que tem e nascer junto. Ah, Heitor, mas eu já tenho uma aplicação aqui, eu não vou desenvolver do zero. Ok, então a gente tem ali o Code New, que é justamente o produto que endereça o desafio de modernização. Esse produto, ele é vinculado, o foco dele é justamente modernizar. Eu não vou criar uma aplicação do zero. Eu já tenho uma aplicação legada. O que eu posso fazer? Eu posso criar um módulo, integrar via API. Eu posso pegar uma parte daquela aplicação, que é uma parte que às vezes consome muito recurso, consome muita máquina, consome muito banco, e aí a gente faz uma refatoração daquele módulo, cria um módulo novo, nativo, e acopla. Então eu modernizo a aplicação. Eu jogo um chat, eu jogo um outro serviço, um serviço de comprehend, um serviço de machine learning, um serviço de IA. E não é essas belezas do serviço, é para fazer mesmo, é para integrar com algo que faça sentido para o negócio. E fazer teste. E aí, enfim, esse serviço é o serviço. Esse tipo de coisa, pessoal, você não consegue fazer só com parceiro de infraestrutura. Parceiro de infraestrutura não vai mexer no teu código. Porque quem faz isso são desenvolvedores, não são analistas de infra. Não é o nosso braço de infra que cuida da modernização. É o nosso braço de desenvolvimento. Então, são braços distintos com especialidades diferentes. Né? Não é só, o serviço existe, mas alguém precisa ir lá, precisa conectar o serviço na aplicação, senão o serviço vai ficar lá perdido. E tem que ser um dev. Tem que ser alguém que entende do desenvolvimento para fazer. O cara de infra vai apoiar na configuração correta para que seja seguro, disponível, né, e escalável. Mas o dev vai fazer as conexões dos itens. Então, esse cara, ele é justamente o produto de modernização, é o Code New. São esses dois que eu falei. Heitor, mas eu tenho um aqui, eu não sei direito se eu preciso, se eu não preciso, se tá bom, se não tá. Já mexeu uns 5 pessoas que passou aqui, passou umas 12 aqui que não sei o que ele fez, não sei se tem documentação, não, ele fala que tem, mas não tem certeza. Então, a gente tem o Code Review. O Code Review, ele é um produto que já vai olhar e falar, então, pessoal, vai te dar um diagnóstico de como é que está o sistema. Tá assim, pontos fortes dele são esses, pontos a melhorar são esses, e a gente endereça uma série de pontos de segurança são esses. Enfim, a gente endereça uma série de pontos e sugestões de melhoria que podem ser aplicados, muitas vezes gera ali insumos para uma modernização, que é o Code New, ou gera insumos para uma decisão de falar, vixe, está muito legado, sistema de 10 anos atrás, talvez faça sentido criar um do zero. Aí seria um Code Dev. Tá. Então, o review, ele vai fazer uma revisão na casa. Tá bom? Além desses 3, a gente tem o da esquerda ali, que é o Code Cell. É uma célula de desenvolvimento nativo em nuvem. Isso acontece muito com empresas menores ou startups. Né? Hoje, desenvolvimento, eu brinco que máquina de café e desenvolvedor você acha praticamente qualquer empresa. Mas o desenvolvimento não é produto final da maioria delas. Desenvolvimento é um meio que elas precisam. Por quê? Porque elas oferecem serviços de tecnologia. Elas oferecem plataformas, oferecem aplicativos e tudo mais. Mas desenvolvimento não é o produto final. E não sendo o produto final, ele vai ser discutido, obviamente, em determinadas searas, mas não vai ser discutido em todas as searas. Né? Você pega um board, uma coisa, vai discutir um negócio, vai discutir o objetivo,
a aplicação, os clientes e tudo mais. O desenvolvimento, ele é um meio. No nosso caso, o desenvolvimento é o fim, é o nosso objetivo. A gente a todo momento está discutindo isso. Então, a gente brinca que a gente discute se o desenvolvedor está bem, se não está, se está com a cabeça legal ou não, se a família vai bem ou não. Por quê? Porque o desenvolvimento é um trabalho que ele pega o intelectual e converte. Se não for feito com carinho, se não for feito da forma correta, é igual você mexer numa parede, né? Sei lá, 5 pessoas mexendo lá, depois vai lá, pinta, e aí? Vai trincar, vai dar dor de cabeça, vai dar uma série de desafios. Então, nosso objetivo aqui na célula é criar uma célula híbrida de desenvolvimento. Mantém o time de desenvolvimento interno, tá ótimo, mas traz um time nosso junto e a gente cria um modelo híbrido. O que eu faço com isso? No dia da manhã, se o pessoal sair, for para outro lugar, outra empresa, você tem o conhecimento difundido, você não fica na mão de poucos. Então, a célula, ela cresce muito em startups, né? Muito, muito mesmo. Por quê? Porque é um pouquinho mais caro, eventualmente, do que contratar interno, mas às vezes você contrata interno, o cara passa 6 meses, 1 ano e sai, e que adiantou? Por quê? Porque, de novo, é o nosso fim, é o nosso produto final. Então, a gente vai querer treinar, a gente tem estratégia de passar gente que fica treinando ali na célula, a gente tem estratégia de disseminar conhecimento, a gente tem uma série de estratégias que, em tese, quando você não tem aquilo como produto final, você não vai olhar, vai deixar negligenciado, vamos dizer assim, tá? Então, esse é um produto bem bacana também, um dos nossos maiores produtos hoje, junto com o CodeNew, que é a modernização. E a gente tem o CodeFly, que é a sustentação, né? Não basta a aplicação estar rodando, estar funcionando, se ela não tiver sustentada, mantida com bugs corrigidos e pequenas melhorias. Tá? Vamos então para os 4 produtos de nuvem, que é parte justamente da oferta que a gente está falando hoje, a principal oferta que a gente está falando aqui. A gente tem o primeiro produto ali, que é o produto, vamos começar pelo produto de migração, né? O terceiro produto aqui no slide, é o CloudOps Migration. É justamente o produto que sustenta a migração. Ah, Heitor, eu estou numa outra nuvem, eu estou on-premises, eu estou local, eu estou na AWS mesmo, mas eu não sei se eu estou da forma correta, enfim, vamos migrar? CloudOps Migration. Né? Esse vai apoiar no mecanismo de migração. A gente não faz nada que vocês não saibam. É tudo, como a Raquel colocou, feito a 4 mãos. A arquitetura é decidida junto. A gente só vai lá e executa. A gente é um pace para dar aquele ritmo. Porque senão eu tenho reunião com a CodeBeat, cara. Eu tenho que decidir aquilo lá, que senão eu não consigo. Porque senão não sai do lugar. Às vezes fica daquele jeito que vai ficando. E tem um risco envolvido ali. Você pode não estar vendo, mas tem. Às vezes foi configurado no Next. Será que está seguro? E aí daqui a pouco você sofre uma invasão, sofre alguma coisa, corre um risco gigantesco. Só que como ele fica adormecido, ninguém vê. Aí depois, quando acontece algo, vem chamar a gente. Nossa senhora, aconteceu aqui, tem que sair abrindo chamado. Sei lá, semana passada entraram na conta, ligaram o máquina lá, ficaram minerando $30 mil em um fim de semana. Então, assim, isso é caso real. Tem que olhar com carinho para as configurações que são feitas e o produto de migração visa apoiar nisso. Visa garantir uma migração tranquila para que a gente possa iniciar a jornada de forma leve, né? De forma sustentável. Heitor, eu já tenho lá, já estou na AWS, estou funcionando lá. Será que está da maneira correta? Será que tem algo a melhorar? Será que foi configurado corretamente? Pode ter sido, mas vale um double check, não vale? Eu tenho muita coisa ali, eu tenho muita informação sensível lá dentro. Será que está criptografado? Será que não está? Será que está vulnerável ou não? Não vale uma segunda opinião? Aí é o produto que é o CloudOps Review. Esse cara, ele visa revisar a tua conta AWS. Só que diferente desse monte de ferramenta automatizada aí, que Cloud não sei o que revisa tudo, a gente não. A gente revisa a conta pautado nas aplicações que estão lá dentro. Para que você usa nuvem? Para guardar a aplicação, para disponibilizar uma aplicação, né, de forma a gerar um workload ou algo do gênero. Então, a gente começa com a aplicação, faz toda uma validação, o que usa, quais serviços utiliza e por aí vai. É uma revisão focando em boas práticas e DevOps. Muita gente procura a gente também para criar esteiras de DevOps e por aí vai. Esse cara é o review. A gente tem o da esquerda, que é o CloudOps Data, que é um produto de dados.
né? Então, ele visa utilizar todos os serviços de dados da AWS. A gente criou ele porque muita gente procurava a gente com esse desafio de dados especificamente. Então, a gente criou um produto específico disso, que tem um time mais especialista nesse cara aí. Então, a gente criou, mas basicamente ele visa utilizar os produtos de dados para distribuir e agregar valores utilizando os dados que a organização possui já e dados públicos também. E o CloudOps Fly, que é a sustentação. Beleza, Heitor, migrei ou revisei minha conta. Deixa lá. Experimenta deixar o seu celular desligado por, sei lá, 10 dias, 5 a 10 dias, e liga de novo. Você vê o tanto de atualização de aplicativo que vai ter. Isso é um celular pessoal. Imagina um servidor, um ambiente de nuvem. São vários serviços que precisam ser atualizados, são vários serviços que precisam ser monitorados, são vários serviços que têm atualização constante, precisam de uma sustentação. Caso contrário, eles estão funcionando hoje, mas daqui a pouco eles não vão estar funcionando da melhor forma. Então, é super relevante e necessário garantir uma sustentação para isso. E esse é a responsabilidade do CloudOps Fly. Agora, pode ir para o próximo. Falando mais especificamente da oferta que a Kel comentou, o que a gente está propondo hoje? Migre e sustente a conta. Então, a gente tem um subsídio da AWS aqui, né, guardadas as proporções do que a gente falou de ser qualificado. 30 horas de migração, então a AWS vai subsidiar 30 horas de migração, do processo de migração. Heitor, eu tenho um portal, eu tenho uma aplicação, eu tenho algo aqui, me ajuda nisso. Já está lá, revisa, valida, eu quero testar um serviço novo, eu não sei como. Ó, eu vi esse negócio enfim, tem uma ideia aqui, quero colocar. Tem algum serviço que possa endereçar essa minha ideia, vamos testar. Enfim, esse é o objetivo dessa oferta. É utilizar 30 horas de migração para a gente fazer teste, para a gente migrar, para a gente modernizar, para a gente avaliar. Obviamente, 30 horas talvez não dê para modernizar algo, mas dê para avaliar, dê para fazer uma revisão, dê para dar um norte, dê para testar algum serviço. Isso é o objetivo da oferta, é a gente migrar, é a gente olhar para isso, é a gente gastar horas especializadas, né, como o Gladson falou, horas de um time especializado que já fez isso com outros clientes, que vai olhar e falar, ó, tem esse caminho aqui, tem esse caminho aqui, tem esse, vamos tentar por esse, vamos trabalhar nesse, por aí vai. E como a gente mesmo falou, não adianta fazer e pronto, além da migração, são mais 30 horas de sustentação, que é o CloudOps Fly. Por que a gente fala 3 meses? 10 horas mensais por 3 meses. Então, são mais 30 horas. Então, isso soma 60 horas de trabalho. São 60 horas de consultoria especializada. Isso não é pouco, pessoal. Pode parecer pouco, dá para fazer bastante coisa com isso. Então, assim, principalmente nesse mecanismo de conhecer, de olhar, de avaliar. Hoje, além da competência de educação, a gente tem a competência de NPO, que são organizações e instituições sem fins lucrativos, e a gente cresceu nesse universo. Então, a gente cresceu num mundo onde dinheiro era muito escasso. Né? Essas organizações do terceiro setor, startups e tal. Então, a gente sabe o que é bater o escanteio e sair correndo para cabecear a bola, entendeu? É isso que a gente faz. Então, a gente já olha a conta, faz uma revisão, vê se não tem um ajuste para ser feito, vê se não tem um banco que está gastando coisa a mais, se não tem um índice que a gente pode colocar no banco para reduzir os valores, como é que estão as reservas de instância, enfim. A gente tem uma série de reduções em decorrência da eficiência operacional da conta e, além disso, os serviços, né, os produtos que a gente tem, todos eles, assim como a nuvem é paga pelo uso, o nosso pacote mínimo são praticamente 10 horas mensais. Então, as nossas horas é pague pelo uso, praticamente. Usou as nossas horas, paga. Não usou, não paga. Né? Obviamente, essas horas aqui estão sendo subsidiadas. Mas e depois, Heitor, o que eu faço? Continua com a sustentação. Usou, paga. Não usou, não paga. Por quê? É o mesmo modelo de nuvem. É o mesmo modelo que é utilizado na AWS. Se usou, você paga. Se não usou, você não paga. Assim, acho que esse é o grande X da questão. A gente consegue... Por que os parceiros, né, e esse modelo a gente acabou criando ao longo do tempo, escutando a Raquel, escutando, né, todo mundo lá da AWS, porque a gente oferece aquilo que a AWS não dá, que são horas de profissionais para mexer na conta. A não ser o profissional certo, mas aí é outra escala. Mas ela não tem horas de pessoas para ir lá mexer na conta de vocês.
Ela dá treinamentos e tal, mas o cara não pode entrar lá e mexer. A gente pode. Então, a gente unifica esforços, né, trabalhando em conjunto, e a gente utiliza os produtos que tem na AWS junto com hora homem de trabalho para configurar esses produtos e aí garantir um benefício para o cliente final. Porque só os produtos lá na prateleira do mercado, você não vai conseguir ter o seu prato pronto, né, para o seu jantar. Então, você precisa do cozinheiro e dos produtos. Então, assim, acho que é um pouco disso que a gente brinca aqui na analogia. Tá? Essa oferta, especificamente para quem está aqui hoje no webinar, é uma oferta que garante 60 horas no todo de consultoria especializada em serviços AWS. Hoje, dentro do nosso braço de infraestrutura, nós só trabalhamos com a AWS. A gente não trabalha com outra nuvem. Por quê? Especialidade. Porque se você fala que trabalha com várias nuvens, você não trabalha com nenhuma direito. Por quê? Porque não adianta ter equipe grande, não adianta, enfim. Aqui, em toda conversa de corredor, cafezinho, todo mundo contando o caso, o que aconteceu, o que não aconteceu na hora que desenvolveu, qual o problema que deu, qual o benefício que foi, o que ele fez no outro cliente. Essa troca é muito rica, essa troca é muito válida. E ela só ocorre se tiver um time de especialistas que em todas as áreas, desde o estagiário até o mais sênior, falam a mesma língua. Se você começa a inserir línguas diferentes, uma hora o cara está falando uma, outra hora o cara está falando outra, e um não entende aquela direito, o outro não entende a outra, né? E não preciso nem dizer. Então, acho que isso ajuda um pouco a gente ter essa visibilidade ali dos desafios, né? Então, acho que pode ir para o próximo. Eu falei um pouquinho, então, o que eu posso fazer com essas horas, né? Acho que eu já falei isso no slide aqui. Posso migrar carga de trabalho, posso fazer testes de serviços da AWS, posso otimizar a arquitetura, posso plugar um serviço que eu não testei. Tem um monte de serviço de DevOps, por exemplo. Nossa, Heitor, eu quero fazer uma esteira de DevOps, que é um negócio que eu não fiz. Nossa, eu tenho que ficar fazendo deploy tudo manual. Nossa, enfim, uma série de flexibilidade, então as horas são super flexíveis para a gente poder utilizar. Servem tanto com contas novas quanto contas já existentes. Como a Raquel falou, AWS, quem não é nosso cliente. Isso. Quem não é nosso cliente, traz. E aí a gente, mesmo que seja cliente da AWS, mas não seja nosso, a gente qualifica ali, né? A gente submete para a qualificação da oferta. Todas as ofertas são automaticamente qualificadas? Não, a gente entende cada caso, chama a gente no WhatsApp, no contato, nosso time vai entrar em contato, vai marcar uma reunião comigo, não vai ser atendido que é aqueles caras do comercial que não sabem nem falar direito. Enfim, a gente vai entender a demanda de vocês e aí sim, entendendo a demanda, a gente vai ver se ela é qualificável e vamos seguir em frente para levar o melhor serviço para vocês. Acho que esse é o nosso objetivo em conjunto, tanto aqui quanto o time da AWS, tá? A gente ainda tem uns minutos, deixa eu contar um pouquinho, depois eu libero, tá? Para a gente não passar muito aqui do resto, aqui, tô falando muito. O que é isso? Gestão, sustentação e cashback. Então, assim, é um pouco dos benefícios do que eu falei até agora, ter uma conta controlada por um parceiro homologado, a gente é corresponsável. Imagine a gente como se fosse uma concessionária da Amazon. Você vai levar seu carro lá na montadora para arrumar ou você vai levar na concessionária? Você leva na concessionária que é mais próxima da tua casa. E a gente é corresponsável. Se acontecer algo na conta, a gente vai ser questionado pela AWS. Isso foi feito? Esse procedimento foi feito? Aquilo foi colocado? Aquilo não foi? Se a gente tiver que abrir um determinado suporte porque algo aconteceu, o suporte é muito mais respaldado de estrutura, de robustez para ser colocado. Então, é bem importante. E esse mecanismo de pague conforme você usa gera um custo muito baixo, porque você praticamente paga se você usar as horas. Então, assim, a gente tem lá um pacote mínimo de 10 horas mensais, que é tipo menos de um dia por mês, quase nada. E se você não usar, as horas se acumulam. Então, assim, paga conforme você usa, você já tem um benefício. Além disso, a gente tem um modelo que a gente chama de cashback, tá? Eu acho que eu não conheço outro parceiro que executa esse modelo. A gente, por ser parceiro da AWS, a gente tem uma espécie de comissão, vamos dizer assim, por ser revenda, tá? Essa comissão ela varia de 10% a 20% do valor da conta. Isso é uma diretriz da AWS global, não é da AWS Brasil, isso é da AWS a nível mundial. E a gente eu particularmente não gosto muito desse modelo de comissionamento, então a gente repassa por deliberação e por modelo nosso de trabalho mesmo esse desconto para vocês.
Vocês podem continuar pagando a AWS normal. Entrou dentro do chapéu da nossa, está apoiado por nós, está no processo de apoio, tem o CloudOps Fly, que é o nosso produto de sustentação, a gente sustenta a conta? Sustenta. A partir disso, você começa a receber esse desconto de 10% a 20% no valor da conta. Muitas vezes, isso paga as nossas horas de trabalho e ainda sobra dinheiro. Outras vezes, ajuda a pagar, e aí, com a nossa redução na conta, que a gente olha a instância reservada, olha serviço, olha validação, reduz o custo, paga o nosso trabalho e garante muito mais, que é o mais relevante, né? Segurança, disponibilidade e suporte 24/7 na conta. A gente não cobra mais por suporte 24/7. O fato de você já ter a sustentação, se você não usar, a gente paga uma equipe que fica de sobreaviso. Lembra daqueles 4 que eu falei? Eles estão sendo pagos, não só os 4. Né? A gente deve ter uma equipe de 10 pessoas hoje, que ficam ali fazendo e ficam de sobreaviso e recebem por isso. Mas a gente não cobra isso dos clientes. Só aqueles que realmente forem utilizar. Se caiu, se precisar de uma migração fora de horário, se precisar de um tombamento, alguma coisa assim. Aí tudo bem. Do contrário, é pague pelo que você usa. Então, é bem relevante, somando todas essas variáveis aí, eu acho que é algo bem relevante. E aí, juntamente com isso, aproveitando esse momento que a AWS entende e está subsidiando essas horas, eu acho que é um momento único na possibilidade de poder, como a Raquel disse, desmistificar. Porque tem muita gente que chega para a gente com receio, fala, mas e aí, como é que é? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu vou ter que pagar, mas eu não sei direito. Tá bom, vamos ver, a gente mostra, né? Que é como se fosse o free tier, vamos dizer, né? A gente faz um teste, o bacana da AWS é que ela é muito pautada em testes, né? Em POCs, em provas de conceito, em avaliação. Assim, vamos fazer um teste. A gente, até hoje, nunca perdemos clientes por estarem insatisfeitos, pelo contrário. Acho que o Gladson veio aqui e deu um testemunho, valeu super, Gladson. E não teria vindo se não fosse um trabalho legal, se não fosse uma relação ganha-ganha. Né? Vocês sabem o tanto que é difícil, vocês também têm clientes e sabem o tanto que é difícil isso acontecer. Só acontece que o que a gente está falando aqui realmente tem um certo sentido, tem um embasamento. E como eu falei e dei o exemplo do cashback, não seria algo que eu mesmo não compraria. Eu não compraria comissão em cima de mim. Então, a gente repassa. Ok, respeitamos todo mundo que faz. Mas eu compraria esses produtos que a gente está oferecendo para vocês. É uma oferta super interessante. Heitor, excelente. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pela explanação. Pessoal, e qualquer dúvida pode mandar aqui pelas perguntas ou pelo bate-papo. Compartilhei com vocês aqui o link direto para o pessoal do comercial da CodeBeat para vocês resgatarem essa oferta para quem está aqui no webinar, tá? O próximo slide, que a gente tem algumas perguntas. Raquel, tem o próximo slide? Vamos lá, Ana. Obrigado aí para todo mundo. Temos 3 perguntas. Tem uma aqui que já foi parte respondida, mas o Alexandre, ele fala assim, Raquel, como que a AWS dá incentivos para o Brasil, visto que temos uma variação muito grande do dólar em relação com o real? Como é que são esses incentivos? Aí eu acho que a gente já descreveu bastante. Sim, sem dúvidas. Além de todos os incentivos que a gente já compartilhou aqui, hoje a AWS tem um faturamento em reais, né? E com isso, quando a AWS traz, de fato, ali o Seller of Record para o Brasil, então a gente consegue já ter o recolhimento dos impostos locais, que é um valor bem menor, de 13,83%, comparado ao que era antes, quando os clientes tinham que pagar a taxa de importações de serviços, enfim, vocês tinham que fazer ali o próprio recolhimento de impostos. Então, sim, Alexandre, os serviços ainda são precificados em dólares, todavia o faturamento final ele é em reais, e a gente tem mecanismos também como instâncias reservadas ali, savings plans, como o Heitor colocou, para que vocês tenham o menor custo possível e às vezes já aproveitam um valor como o dólar, como hoje agora já faz um savings plans all upfront, e ali você já garantiu essa conversão do dólar. Excelente, Raquel, obrigada. E temos uma pergunta aqui para o Gladson.
Gladson, qual o volume de usuários da plataforma de LMS da A+? E vocês fazem uso de recursos de elasticidade computacional para esse serviço? Não sei. Legal, boa pergunta. Em torno de 400 mil pessoas no LMS, isso, falando do nosso ecossistema todo, ele chega próximo de 1 milhão de usuários, isso falando de várias plataformas, onde o pai, a mãe, o responsável, mesmo o corpo docente da instituição e os próprios alunos, né? Então, pegando toda essa gama, chega em torno de 1 milhão, usuários do LMS em torno de 400 mil. E vocês usam parte. recursos de elasticidade computacional para esse serviço? Elastic Load Balance? O LMS, ele utiliza o AWS Beanstalk, onde ele faz a gestão de outros serviços da AWS, como o banco de dados, o próprio serviço de EC2, ou seja, as instâncias de processamento. Imagine que em algum momento eu tenho uma avaliação, uma prova, um trabalho, ou até mesmo um pico na utilização do LMS, essa estrutura pré-programada, ela vai escalar o sistema para que suporte essa quantidade maior de acessos. Excelente. E a terceira pergunta qual foi o seu maior desafio? Qual foi o maior desafio de vocês em levar o ERP para a nuvem, tanto para User Experience, segurança e acessos? Qual foi o maior desafio? O primeiro projeto de migração era para web, tecnologias web. Nós tínhamos um produto instalável, ou seja, ele era desktop, você baixava o instalável, fazia a conexão cliente-servidor ali na sua máquina e fizemos a migração para uma tecnologia web onde o nosso cliente ele pode acessar de qualquer ambiente. Peguei um novo computador, coloquei o endereço da minha instituição, eu saio logado, trabalhando com o ERP. Então, esse foi o primeiro grande movimento de migração de tecnologia, saindo de um Delphi, de uma tecnologia legada, para as tecnologias de ponta mais atualizadas. E agora, o trabalho que está sendo feito junto à AWS e CodeBeat é o processo de migração do nosso ERP para a nuvem. Isso consiste no que o Heitor falou antes, que não é simplesmente pegar a aplicação que está on-premise e largar lá no AWS, no EC2, no RDS, e sim fazer com que seja um produto escalável, que tenha as suas separações, muitas vezes, de alguns módulos. Então, imagine que a gente está pegando um monolito e quebrando em alguns pedaços. Isso tem um desafio muito grande a nível de produto, onde nós vamos manter e até aumentar a qualidade do nosso produto, mas também a gente não consegue. Imagine que nós temos, na casa de 400 clientes, alterar a rotina e todo o modelo de negócio que ele já tem. Nossa. Então, esse é um trabalho que está em andamento nessa evolução. Eu acho que responde à parte de User Experience. A segurança, propriamente, é algo que, em apoio à CodeBeat, é o time deles que vão buscar todas as regras necessárias de acessos, de dupla autenticação, a conta, quem pode fazer o quê, tanto as permissões do sistema, do próprio usuário. Então, é um dos braços da Code. Referente a acessos, a gente está buscando modernizar o nosso ecossistema. Imagine que a gente tem algumas plataformas e a gente busca ter um acesso unificado. Então, hoje, cada serviço ele possui um serviço de autenticação referente àquele produto. Mas a gente está evoluindo. A AWS tem o serviço Cognito, que é um assunto que está muito quente aqui dentro. Nós estamos buscando uma arquitetura onde todo o acesso, todo o login passe pelo Cognito. Então, diferente de qual produto esteja, se é aplicativo, se é web, indiferente, ele vai passar pelo Cognito e o Cognito que vai gerenciar toda essa parte de credencial, os tokens, enfim,
toda essa parte de gerenciamento de acesso. Eu acho que eu respondi. Excelente. Tem mais algumas perguntas, eu estou vendo que o pessoal está presente, então eu vou fazer, pessoal, que isso é bem relevante. Essa daqui é para o Heitor. Sobre o repasse de 10% a 20% de desconto na conta, isso é uma única vez ou mensal? Isso é todo mês, né? Enquanto continuar com a gente lá como apoio na sustentação. Então é mensal, tá? Mensal. Alexandre também. Somos parceiros da CodeBeat há cerca de 2 anos e os diferenciais da qualidade do suporte técnico e de cashback são marcantes. Muito obrigada. Alexandre também, gente, são vários Alexandres, tá? Não é o mesmo. E tem uma pergunta aqui bem interessante. Para eu usufruir dos créditos AWS, eu preciso utilizar da intervenção da CodeBeat? Raquel ou Heitor? A depender, né, Heitor? A depender do cenário de migração, como a gente tinha colocado. Se vocês têm um cenário grande de migração ali que qualifica para o programa MAP, que a gente descreveu, de acelerar a migração de vocês, então é um programa que a gente, de fato, une forças com os nossos parceiros. Então, a depender do caso, claro, se vocês querem testar novos serviços, enfim, vocês não precisam estar com um parceiro e podem sim pedir esses créditos, a gente vai caso a caso aqui, estudando o cenário de vocês. Enviem mensagem, Ana, vou deixar aqui o link também do meu LinkedIn, quem quiser conectar. Obrigada, Raquel. Tem o link aqui para entrar em contato com o pessoal da CodeBeat, eu coloquei aqui no chat, tá? No bate-papo, e aqui resgate sua oferta também é um link para um WhatsApp. Só que não finalizou ainda, pessoal, não finalizou. O Alex aqui agradeceu, muito bom, pessoal, excelente, gostei muito das informações. E vamos agora sortear a Alexa? Vamos lá, pessoal? O pessoal tá aí ainda, fica aí, um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, a dinâmica é a seguinte, vai ser com o Gladson. Gladson, você vai falar um número de 1 a 103. Aí eu vou ver aqui na planilha e aí a pessoa é sorteada. 55. 55. 55. 55 é o Mário Jorge. Mário Jorge tá aí? Mário Jorge tá me parecendo aqui que tá online. Mário Jorge, a gente vai entrar em contato com você para pedir seu endereço. Pessoal, últimas considerações antes do encerramento. Raquel? Legal, pessoal, agradecer, promessa cumprida aqui com a Alexa, né? Sempre um momento maravilhoso para vocês. Obrigada mesmo pela audiência, obrigada pela confiança nos nossos serviços e querem saber mais sobre essa oferta, entrem em contato aqui pelos links da Code. Queremos muito que vocês estejam bem assistidos e conheçam mais dos nossos serviços também, aos que não são clientes ainda. Obrigada, Raquel. Heitor? Agradecer aí o tempo do pessoal, valeu, gente, obrigadão aí por estar aqui conosco, obrigado, Gladson, obrigado, Raquel, obrigado, Ana, e estamos à disposição para apoiar vocês e, enfim, fazer juntos acontecer aí, dar um pouco de paz nesse sentido de nuvem aí. É verdade. Para todo mundo. Nessa área de TI aqui, a gente realmente precisa de paz, né, pessoal? Gladson, você, nosso convidado super especial, muito importante você aqui com a gente. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Heitor, também, Raquel, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês e falar um pouquinho dos desafios que nós temos no dia a dia. Valeu. Gente, muito obrigada, audiência. Mário Jorge, parabéns pelo seu prêmio. Muito obrigada, audiência, e até o próximo webinário. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.